Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Acharam? Diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra, porque estamos aqui hoje, ó Deus, nesse culto de oração, para entregarmos a ti as nossas angústias, os nossos problemas, mas também receber do Senhor a direção. Ó Pai, queremos ouvir a tua voz. Estamos, ó Deus, cansados e fartos de ouvir doutrinas e filosofias enganosas de homens. Não estamos aqui para ouvir nenhuma delas. Estamos aqui para ouvir a tua voz, meu Deus. Porque é ela que nos dá direção, é ela que nos mantém de pé, é ela que alimenta a nossa fé, e é por essa fé que nós vivemos. Vamos vivendo de fé em fé. E te pedimos, ó Deus, fala conosco. Nos mostra, Senhor, o caminho que devemos andar. Pai Santo, que haja edificação na tua igreja, derruba as barreiras e o impedimento de que tenta impedir o teu povo, ó Deus, de receber a tua voz. Pai Santo, toma a minha vida também em tuas mãos, que eu seja um instrumento também, que eu sirva como um canal de bênção para o teu povo. Derrama, ó Deus, fogo do céu, como nós lemos aqui no início, que a tua glória encha esse lugar e que cada um aqui se sinta invadido pelo teu Espírito Santo, porque ele tem total liberdade aqui nesse lugar e na nossa vida. Fala conosco, ó Deus, nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Curioso ler essa passagem. Quando eu leio, eu não consigo deixar de perceber que Paulo faz uma menção a uma fé sem fingimento. Você reparou aqui comigo? E quando eu leio esse versículo 5, eu fico pensando, como pode uma pessoa ter fingimento, fingir que tem fé? Eu penso como poderia, já naquele tempo, Paulo escreve essa carta preso, próximo da sua morte, em meio a uma perseguição do Império Romano, e era muito complicado você assumir que era cristão. Então eu fico imaginando o que levaria uma pessoa a fingir que é cristã num contexto como esse. Como poderia haver uma fé fingida? Se havia uma fé fingida, é porque haviam falsos irmãos, haviam falsos crentes, como está relatado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Paulo diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Então, já naquele momento, Paulo relata que havia falsos irmãos, com o intuito, o desejo de permear ali entre os irmãos na igreja e de reduzi-los à escravidão. Já havia, então, pessoas que fingiam, mesmo num contexto tão difícil, mesmo sendo tão perigoso, onde você arriscava a sua vida assumindo que era cristão. Eu me imagino como isso podia acontecer nessa época. E se isso acontecia numa época tão conturbada e tão perigosa, por que isso não acontece hoje? É claro que acontece. Isso ainda acontece atualmente. Paulo relata que naquela época havia falsos irmãos, fé fingida, e hoje também, no meio da igreja, há irmãos fingidos, há falsos crentes.
E o tema dessa mensagem é que ser crente é coisa séria. Eu fico imaginando o que leva uma pessoa a fazer isso. Fingir que é crente ou brincar de ser crente. Porque se é uma coisa séria, irmão, nós não podemos brincar. Ninguém brinca com coisa séria. Se você de fato sabe com o que você está lidando, você não pode brincar. Então, se uma pessoa brinca de ser cristã, eu imagino que pode haver dois motivos para essa conduta. Primeiro, deve ser criança. Porque quando uma criança não tem ainda o discernimento, ela faz coisas, brinca e toma certas atitudes, porque ela não tem o conhecimento. Ela ainda não tem, vamos dizer, aquela maldade, a maturidade para perceber, não, nisso eu não posso mexer porque há um risco para a minha vida, para a minha integridade. Se você entregar para uma criança, um bebê, uma arma, como acontece de vez em quando, a gente ouve relatos de crianças que pegam as armas do seu pai e atiram acidentalmente. Se tivessem a noção do perigo que é manusear uma arma, jamais uma criança pegaria. Se você der uma cobra venenosa para uma criança, ela vai querer puxar o rabo. Uma criança não tem discernimento do que faz, ela não tem a noção do perigo. Então, se não tem noção do perigo, ou é criança, sendo criança falta conhecimento, né? Como eu disse, a criança ainda não sabe com o que está lidando, e a falta de conhecimento na igreja, no meio dos irmãos, já era um problema antigo. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, é um versículo famoso também. Oséias diz que o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Veja o que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Deus rejeita aquele que não tem o conhecimento, que rejeitou a lei de Deus, Deus o rejeita também como sacerdote. Então Deus rejeita esses que fingem ser crentes, que parecem que são crentes, mas não são, não é nada além do joio, né? Você sabe que o joio cresce no meio do trigo, e até chegar o momento em o trigo ser separado do joio, ele habitará entre nós. Então ele sempre tentará reduzir a igreja à escravidão, ele sempre tentará minar os outros irmãos que são trigo e querem de fato alcançar o conhecimento, mas quando falta o conhecimento a essas pessoas, falta a edificação. Também em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11 ao 14, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, uma explicação seria, deve ser criança, porque não consegue discernir o bem do mal, não consegue ouvir o que Deus fala, não consegue entender, e ele ainda necessita de se alimentar de leite, porque é inexperiente. E veja o que diz no 12, atendendo ao tempo decorrido, deviam ser mestres. Tanto tempo, tem gente com tanto tempo de igreja que já devia ser mestre, mas ainda é criança, ainda precisa receber o leite espiritual. Talvez um dos motivos seja o que nós falamos aqui no início,
falta de ensinamento de doutrinas básicas, falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, pessoas que já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido, mas ainda precisam de leite, é inexperiente, é criança, não sabe ainda com o que está lidando. Então, pode ser uma alternativa. Se está brincando de ser crente, pode ser criança, é uma alternativa. A segunda que eu vejo, se não é criança, está fazendo de propósito, está agindo de maneira deliberada. Ou seja, tem noção do perigo que corre, mas quer, de alguma maneira, obter vantagem com isso. É como o que vai para a vida do crime. Quem vai para a vida do crime não sabe o risco que corre? Claro que sabe. Mas ele não está nem aí para o risco, ele quer obter a vantagem com essa conduta. Mas ele sabe, ele tem noção do perigo que corre. Mas assim mesmo, assume o risco para obter alguma vantagem. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 21, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então veja o que Paulo diz, que Deus revela a ira do céu contra a impiedade e perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles preferem reter a verdade, preferem deixar de expor a verdade para expor a injustiça. E Deus diz que esses homens são indesculpáveis. Não há desculpa para eles, porque se tornaram nulos no seu próprio raciocínio, obscurecendo o coração insensato. É como se a pessoa tivesse noção do perigo, mas ela fica tão obscurecida pelo seu raciocínio, que ela acaba tomando essa decisão, acaba tomando essa direção. Mas então, o que essas pessoas talvez não saibam, é que ser crente significa ter um adversário. Você sabia disso? Se você tomou a decisão de ser crente, é porque você tem um adversário. Paulo diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, não é isso? Então, há um inimigo, há um adversário que nós automaticamente ganhamos quando resolvemos aceitar a Jesus. E esse adversário, que é o diabo, ele não brinca, ele não leva na brincadeira. Então, implica que uma pessoa que brinca de ser crente está enfrentando um adversário que não brinca, que treina e faz isso há muito tempo, é astuto. Qual a consequência dessa brincadeira, irmão? Eu te faço essa pergunta para você raciocinar comigo. Imagina você brincando de ser lutador de MMA. Aí você chama o Anderson Silva, que treina, é profissional, leva a sério, né? E você sobe no ringue com ele. Você, não, eu vou brincar de ser lutador de MMA. Vamos lá, Anderson Silva, sobe comigo. Você vai levar uma surra, meu irmão. Você vai apanhar feio e vai apanhar sempre que você subir. Mas as pessoas resolvem assumir essa posição de brincarem de ser crentes e apanham do inimigo diariamente. Tem a sua vida destruída, mais cedo ou mais tarde, por um adversário que como eu vou lhe dizer, é um adversário que não tem, me faltou a palavra, é um adversário que é insaciável,
Perdão. É um adversário que não se sacia nunca. Enquanto ele não vê você na lona, derrubado e derrotado, ele está sempre ali, atrás de você, em seu derredor, buscando te tragar. Mas as pessoas não sabem que então ser crente é ter um adversário. E as consequências de se brincar com um adversário assim podem ser sérias. No livro de Atos, Lucas relata um episódio de homens, filhos de um sacerdote, de um sumo sacerdote chamado Seva, que tentam brincar de exorcistas ambulantes. Atos capítulo 19, do versículo 13 ao 16. Diz assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então veja que homens tentaram brincar de exorcistas ambulantes e desafiaram um espírito maligno. E o espírito maligno diz: Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem é? Eu não lhe conheço. E deram uma surra em todos eles e saíram dali envergonhados. Então esse é o resultado, a consequência de se brincar de ser crente. E as pessoas não têm esse entendimento. Permanecem levando a sua vida brincando, até que um dia colhem as consequências. Não diz a lei da semeadura que a gente colhe aquilo que semeia? Então nós um dia obtemos o resultado dessa brincadeira. Então, irmãos, é algo muito sério que nós não devemos brincar. Imagine se Deus, em contrapartida, brincasse de ser Deus. Imagina se ele fingisse que não é o que ele realmente é, e de vez em quando, não fosse sempre como ele é nosso Deus. Imagina se ele fingisse cuidar de você. Imagina se ele fingisse guardar você. Imagina se ele fingisse que te salvou, se você ainda está morto em delitos e pecados. Se Deus fingisse, mas ele leva a sério. Deus não dormita, Deus não desiste, Deus não relaxa, Deus está continuamente guardando a sua vida. Então, nós não precisamos, não devemos brincar de sermos crentes, mas esses que brincam de crente, eles deixam algumas pistas que nós acabamos percebendo. Primeiro, um que brinca de ser crente, ele não louva, ou seja, ele finge que louva. Curioso que quando nós vemos a conduta desses pseudo-cristãos, nós acabamos ao longo do tempo vendo alguns sinais que mais cedo ou mais tarde vão comprovar que ele de fato não era um convertido. Uma pessoa que brinca de ser crente, ela não é capaz de louvar, porque o louvor verdadeiro é um privilégio dos crentes, de nós, dos nascidos novamente. Morto não louva. Veja o que diz o Salmo 147, versículo 1. Salmo 147, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 145, versículo 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. E o Salmo 150, versículo 6.
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia diz, o significado de aleluia é Deus seja louvado. Então, morto não louva. Quem louva é o que respira. Nós respiramos porque somos vivos, Deus nos ressuscitou, nos deu vida, então nós é que temos o privilégio de louvar. Nós que somos os cristãos. Então, quem finge de ser crente, não louva. Às vezes a gente observa o comportamento de algumas pessoas que são incapazes de render um louvor a Deus. As pessoas, elas normalmente têm a postura de não louvar, mas querer que alguém louve por elas. Elas preferem se manter imóveis, estáticas e mudas, mas preferem que alguém louve para eles aqui. Eles acham que é o ministério de louvor que louva por eles e ainda criticam. Não, eu quero que o fulano louve, mas tem que louvar bem, porque é para mim, é para o meu louvor. Então, se não for bom, não vai prestar. Então reclamam, não, mas o ministério de louvor não está bom, houve uma desafinação, houve isso e aquilo, porque ela é incapaz de louvar, ela terceiriza o louvor para alguém. Mas o louvor, como nós já dissemos várias vezes, é seu, é você que entrega o seu louvor. Mas quem está morto, quem está fingindo ser crente, não consegue louvar, é incapaz. Terceiro, não ora. A pessoa que não é de fato convertida, não é crente, é incapaz de orar. Ela se trava na oração, porque Deus também não ouve, como nós dissemos, não ouve a oração do iníquo, do pecador. Lá em Isaías diz que Deus, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e Ele vira o seu rosto para que não os ouça. Ou seja, Deus não ouve a oração de um pecador, a não ser quando é uma oração para arrependimento. Então essas pessoas não são capazes de orar. Também terceirizam a oração. Elas querem que alguém ore por elas. Você pode orar por mim, mas quando pedem ainda escolhem alguém que elas imaginam que ore bem. Não, tem que ser aquele que ora, aquele eloquente, né, aquele que fala bonito. Elas terceirizam a oração porque não têm um coração capaz de orar. Irmão, orar, uma definição simples para a oração, é uma conversa sua com Deus, partindo do seu coração. Nada mais do que isso. Então, se uma pessoa, de fato, não é cristã, não é convertida, não é nascida novamente, ela é incapaz de orar. Porque é incapaz de partir do seu coração uma oração verdadeira. Partem orações, mas que não passam do teto. Deus não ouve. Então, uma pessoa que não é convertida é aquela que dá sinais de que não é capaz de orar. Uma pessoa que não é convertida, brinca de ser crente, ela também não tem o prazer de vir aos cultos. É uma pessoa que não vem com frequência, vem uma vez ou outra, vem uma vez por mês, vem uma vez por semana. É uma pessoa que não tem o desejo de estar aqui. É uma pessoa que brinca de ser crente, é uma pessoa que também não lê a palavra de Deus, é uma pessoa que não busca, não está buscando a Deus diariamente. Então, as pessoas que têm essa conduta, essa prática, são as pessoas que estão se enganando, porque não enganam a Deus. Elas não são crentes, não são cristãs, e eu costumo dizer que esse é o cristão da China. Quando você diz alguma coisa a respeito de algo assim, bastante impossível, você diz, pô, isso é que é um cristão, vai ser cristão assim lá na China, né? É esse cristão na China mesmo, porque lá não pode ter cristão. Então esse é o cristão que seria bom lá na China. Esse é aquele cristão que de fato aqui não serve para nada. Não produz fruto, não leva a palavra do Senhor. E o pior, irmãos, é que há pastores também fingindo que não são pastores. Ou seja, é algo que vai de mal a pior no meio da igreja. É pessoas que têm uma conduta de brincadeira, de falta de reverência, de falta de respeito. É pastores também que fingem que são pastores,
que também levam na brincadeira, que pervertem a palavra para o seu próprio benefício, como nós vimos aqui. Se a nossa vida secular, se nós também não assumimos algo que de fato nós não podemos ser, se nós não podemos fingir certas coisas na vida secular, por que nós fingimos então com Deus? Eu não posso fingir que sou médico, cirurgião. Eu não posso fazer isso. Se eu tentar operar alguém de apendicite, eu vou matar essa pessoa. Porque eu não sou de fato um cirurgião. Eu não posso me aventurar a ser um lutador de MMA e subir no ringue com Anderson Silva. Porque eu não sou de fato um lutador. Eu não posso me aventurar a ser policial porque eu não sei nem dar um tiro. E se eu me aventurar nisso, eu vou morrer. Eu vou ter uma consequência desastrosa para a minha vida. Então eu não me aventuro, porque eu tenho discernimento e eu sei exatamente naquilo que eu posso me meter e que eu não posso me meter. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão brincando de ser crente. Crente hoje em dia passou a ter um certo status, passou a ter como se fosse uma credencial. Normalmente dizer que é crente funciona muito bem quando é pego pela polícia, né? Não, eu sou cristão. Não, que isso, sou da igreja. Né? Para o policial aliviar. Não, então, você é? Ah, então tá legal. Vou baixar a guarda. Mas nós estamos brincando com coisa séria. Porque nós, quando decidimos entregar nossa vida para Cristo, nós precisamos ter certeza daquilo que estamos fazendo. Nós, como tudo na nossa vida em que nós nos propomos fazer alguma coisa, nós devemos sentar e calcular. Se nós vamos assumir um serviço, se nós vamos assumir uma aliança, se nós vamos fazer qualquer coisa na vida, a gente deve sentar e calcular para ver se podemos chegar ao fim. Como Jesus disse numa parábola em Lucas, capítulo 14, do versículo 27 ao 30, Lucas 14, do 27 ao 30. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós devemos calcular se conseguiremos levar uma empreitada até o fim. Então, nós, antes de decidir entregar a nossa vida para Cristo, nós precisamos, e fizemos isso, fizemos um balanço se de fato conseguiríamos levar isso ao fim. Porque se é para não levar ao fim, irmãos, é melhor nem começar. Porque você vai estar se metendo com algo que é muito sério. É algo que não é brincadeira. Como eu disse, Deus não brinca com as suas coisas. Nós também não devemos brincar com as coisas de Deus. Nós devemos ter mais seriedade com as coisas de Deus. Nós devemos ter mais reverência. Tudo aquilo que nós nos colocamos para fazer no serviço de Deus, na casa de Deus, como cristãos, nós devemos entender exatamente onde estamos colocando a mão. Porque nós corremos um sério risco de sermos motivo de escárnio e de vergonha. Corremos um sério risco de sermos apontados no futuro e ainda assim desonrarmos o nome do Senhor. Porque não levaremos a conduta correta, não honraremos a Deus. Então nós não devemos nos meter com uma coisa que é muito séria. Ser crente é uma coisa muito séria, irmãos. Então eu deixo essa palavra para que você medite nisso, a respeito da nossa conduta, a respeito do nosso procedimento, do que nós temos feito para Deus, como nós temos levado a nossa vida cristã, se nós temos agido de forma irresponsável,
se nós temos agido de forma infantil, agindo como se não tivéssemos conhecimento daquilo que estamos fazendo, do perigo que é lidar com isso e assumir o cristianismo e ter um adversário que não brinca em serviço e está ávido, insaciável, como eu disse, para derrubar vidas, para envergonhar famílias. Então nós precisamos entender a seriedade do que é ser cristão. Precisamos então colocar nossas vidas diante de Deus, também em oração. O que nós dissemos aqui, os indícios, nós devemos fazer uma análise da nossa vida. Porque às vezes nós não percebemos o erro que nós estamos cometendo. Às vezes nós não percebemos que não louvamos a Deus, não damos o valor ao louvor. Nós não oramos, nós não entendemos o que é orar. Nós temos visto aqui algumas semanas a respeito de oração, porque são indícios que mostram que nós estamos brincando de ser crentes. O fato de não termos o desejo de vir à casa de Deus, o fato de não termos o desejo de ler a palavra, tudo isso pode ser um indício de alguém que está brincando com algo muito sério. Então, fica essa palavra para os irmãos. Fique de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia, que ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança, porque ainda há a possibilidade da verdadeira conversão. Ainda há a possibilidade de fato, a pessoa se entregar para Cristo e levar uma vida com seriedade diante dele. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, porque entendemos a seriedade de ser cristão. Entendemos, ó Deus, que naquele momento já em que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele relata que muitos fingiam uma fé, fingiam serem irmãos. Senhor, e quando paramos para pensar que isso ainda acontece nos dias de hoje, num contexto em que não há perseguição, nós também não compreendemos o que leva uma pessoa a adotar essa prática, essa conduta, esse estilo de vida, em não te honrar, meu Deus, em mexer com coisas sérias, coisas de extremo valor. A coisa mais sublime que é servir a Deus. A coisa mais sublime que é estar perto de Ti. E quando nós percebemos, ó Deus, que determinadas condutas não te honram, determinadas condutas te envergonham, somos envergonhados também, porque o adversário anda ao nosso redor e ele leva muito a sério o que ele faz. E nós talvez não estejamos levando com seriedade a nossa vida cristã. Talvez nós estejamos sendo relapsos, estejamos sendo negligentes. Talvez nós já estejamos há muito tempo na casa de Deus e já deveríamos ser mestres, já deveríamos estar dando alimento sólido a outros, quando no momento ainda estamos precisando do leite, como crianças, sem entendimento, sem discernimento. Meu Deus, assim não te honramos. Senhor, nós precisamos a cada dia entender o valor de ser cristão, entender o que está em jogo, porque nós fomos comprados com um preço muito alto. O preço que o Senhor pagou naquela cruz não foi barato, não foi para brincadeiras, não foi para atitudes negligentes, foi para levarmos com seriedade, meu Deus. Pai, coloca no nosso coração as Tuas verdades, coloca no nosso coração maturidade, coloca no nosso coração discernimento. Meu Deus, que nós levemos uma vida digna, correta e reta diante de Ti, uma vida pautada em oração, uma vida de pessoas que de fato
falam contigo, conversam contigo com sinceridade, partindo do coração. Pessoas que te louvam verdadeiramente, porque só os vivos podem louvar. Pai Santo, fala conosco, edifica a tua igreja e tem misericórdia de nós. Nós oramos, ó Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.